Promessas Cruéis se passa em um mundo místico, cheio de segredos antigos e forças sobrenaturais. Nele, a jovem Iris Vinter é a protagonista, uma garota corajosa e determinada que carrega em si uma dor profunda devido à perda de seu irmão. Desde o início, Iris é apresentada como uma figura resiliente, mas marcada por essa tragédia, e sua busca por justiça e redenção se torna o centro de sua jornada. A trama começa em um reino dividido, com uma tensão crescente entre os humanos e os seres conhecidos como Fae. Os Fae possuem poderes mágicos e têm um passado de conflitos e alianças com os humanos, mas as relações entre esses dois grupos sempre foram delicadas. Com os anos, essas relações pioraram, e muitos humanos passaram a temer e odiar os Fae, levando a um clima de hostilidade mútua. Iris é uma humana comum em aparência, mas com uma habilidade latente que nem mesmo ela compreende totalmente. Ao longo da narrativa, ela descobre que possui uma conexão especial com o mundo dos Fae, algo que a torna um alvo, ao mesmo tempo, uma aliada em potencial. Essa descoberta a coloca em contato com um misterioso guerreiro Fae chamado Sidriel. Sidriel é um personagem enigmático, e a relação entre ele e Iris é marcada por uma tensão crescente, com promessas de lealdade e traição permeando suas interações. À medida que Iris se envolve mais com Sidriel e o mundo Fae, ela é apresentada a um código de honra peculiar entre os Fae, cheio de promessas antigas e lealdades duvidosas. O título Promessas Cruéis faz referência direta a esses juramentos, que se tornam tanto uma bênção quanto uma maldição para os personagens envolvidos. Esses pactos são, muitas vezes, inquebráveis e carregam consequências severas para aqueles que tentam romper com o que foi prometido. A relação entre Iris e Sidriel cresce, mas o passado de ambos, especialmente a dor e as perdas que sofreram, torna qualquer aliança ou romance extremamente complicado. Iris, dividida entre a vingança pelo irmão e seu desejo de paz, percebe que o mundo Fae é muito mais complexo e cheio de nuances do que imaginava. Por outro lado, Sidriel, um guerreiro marcado pela guerra e pela perda, é alguém que vive com a constante luta entre sua natureza e o desejo de redenção. Os cenários onde a história se desenrola são sombrios e repletos de encantamentos que reforçam a atmosfera de mistério e perigo. Rebecca Ross constrói um mundo com vilarejos antigos, florestas mágicas e fortalezas de pedra que abrigam segredos há muito enterrados. Cada lugar tem uma personalidade própria, e os ambientes servem como um reflexo das emoções e das tensões entre os personagens. Em sua busca, Iris acaba por descobrir uma profecia que parece estar diretamente ligada ao seu destino e ao de Sidriel. Esta profecia fala de uma união improvável entre humano e Fae, capaz de restaurar o equilíbrio entre os mundos. Para alcançar esse equilíbrio, Iris precisa fazer sacrifícios e enfrentar o lado mais sombrio de sua própria alma. Ela percebe que a promessa que lhe foi feita tem um preço, e que a busca por vingança pode se tornar um obstáculo para o que realmente precisa ser feito. A partir desse ponto, Iris é forçada a enfrentar dilemas morais intensos, que a fazem questionar se o preço da paz vale o risco de perder sua humanidade. Ao mesmo tempo, sua relação com Sidriel se aprofunda, mas o medo e o ressentimento presentes entre os humanos e os Fae tornam qualquer possibilidade de uma aliança ou de um amor verdadeiro ainda mais difícil. Sidriel também é posto à prova, tendo que escolher entre sua lealdade ao povo Fae e o vínculo crescente que sente por Iris. O clímax do livro é marcado por uma batalha final em que segredos são revelados e alianças são testadas até o limite. Iris finalmente compreende que seu destino está ligado a promessas que não foram feitas por ela, mas que agora exigem que ela assuma um papel de liderança e de sacrifício. Sidriel, por outro lado, percebe que suas promessas antigas, feitas para proteger seu povo, agora o forçam a tomar uma decisão que pode destruir tudo o que ele ama. Resenha pessoal. Promessas Cruéis é uma história cativante e cheia de nuances, que mistura fantasia e emoção de uma forma envolvente. Rebecca Ross cria personagens complexos e um universo mágico e sombrio que reflete as emoções intensas e as batalhas internas dos personagens. A relação entre Iris e Sidriel, com suas complexidades e mistérios, é um dos pontos altos da trama, pois Ross consegue desenvolver uma tensão romântica que foge do clichê e nos aproxima das dores e das dúvidas de cada um. O tema das promessas inquebráveis adiciona um peso extra à história, fazendo com que cada decisão tenha uma carga emocional e moral. O desenvolvimento dos personagens é profundo e o arco de transformação de Iris é especialmente impactante, mostrando uma jornada de superação, autodescoberta e aceitação. Sidriel, por sua vez, representa um tipo de anti-herói atormentado, que, apesar de suas falhas, desperta empatia e curiosidade. No geral, Promessas Cruéis é um livro que atrai o leitor com sua narrativa rica e sua ambientação cuidadosa. Rebecca Ross cria uma fantasia emocional e mística, cheia de reviravoltas e com uma mensagem profunda sobre sacrifício, amor e redenção.
Promessas Cruéis, de Rebecca Ross, é uma obra de fantasia imersiva, cheia de promessas de vingança e amor, e ambientada num reino encantado onde alianças políticas e antigos juramentos tecem o destino dos protagonistas. O romance segue dois personagens centrais, Brianna e Finn, cujas histórias se entrelaçam em meio a um cenário repleto de feitiçaria e lendas ancestrais. Capítulo 1 – Introdução aos protagonistas. No primeiro capítulo, conhecemos Brianna, uma jovem determinada a vingar seu povo após anos de injustiça sob comando do reino inimigo. Vinda de uma linhagem marcada por conflitos, ela carrega no coração uma promessa cruel: retribuir as mágoas e devolver a dor sofrida por sua família. Nesse ponto inicial, a autora nos revela uma Brianna forte, inteligente e guiada por uma tenacidade feroz. Finn, por outro lado, é um guerreiro ligado ao clã rival, atormentado pelo passado e dividido entre o desejo de honrar seu lar e a vontade de questionar os costumes que governam sua vida. Finn é apresentado como alguém fiel ao seu juramento, mas profundamente inquieto com as verdades que sempre tomou como certas. Capítulo 2 – A trama de vingança e a magia oculta. À medida que a história avança, somos introduzidos ao mundo das promessas mágicas, que tem peso literal neste universo. A magia em Promessas Cruéis não é algo apenas de feitiçaria comum, mas sim uma força que pode firmar juramentos e compromissos. Para Brianna, a magia é a chave para seu plano de vingança, e ela não mede esforços para obter o poder necessário. Enquanto isso, Finn começa a notar que o mundo ao seu redor é mais sombrio do que parece, e algumas figuras de seu reino, outrora vistas como heroicas, podem estar envolvidas em segredos obscuros. Ele começa a questionar suas próprias lealdades, especialmente quando seu caminho e o de Brianna se cruzam inesperadamente, lançando ambos em uma jornada cheia de desconfiança e paixão. Capítulo 3 – O encontro dos protagonistas e o conflito de lealdade. O encontro entre Brianna e Finn marca um ponto de virada na narrativa. Inicialmente, ambos veem um ao outro como inimigos e obstáculos para cumprir suas missões, mas conforme são forçados a unir forças contra uma ameaça comum, suas percepções mudam. O dilema moral de Finn se intensifica, pois ele sente atração por Brianna, ao mesmo tempo em que luta para manter sua lealdade ao reino que o criou. Brianna, por sua vez, encontra em Finn alguém que questiona sua visão de mundo, deixando-a dividida entre o desejo de vingança e a possibilidade de redenção. Capítulo 4 – A aliança inesperada e a jornada pelo reino. Com o tempo, Brianna e Finn percebem que a única forma de enfrentar seus inimigos é trabalhando juntos. Relutantes, formam uma aliança, sabendo que um passo em falso poderia levar à ruína. A jornada pelo reino revela a ambos a realidade crua de suas terras, impactadas por séculos de disputas e ódios antigos, e a dureza das promessas que foram seladas com sangue. Conforme avançam, o peso da responsabilidade de Brianna cresce, pois ela sabe que seu plano de vingança afetará não só Finn, mas todos os que estão ao redor deles. Capítulo 5 – Revelações e segredos escondidos. Durante a jornada, Finn começa a revelar partes de sua história que Brianna desconhecia. Ela se vê tocada pelas dificuldades que ele enfrentou, e suas convicções sobre ele e o povo rival começam a se abalar. Paralelamente, Brianna guarda segredos que, se revelados, podem colocar ambos em risco. A narrativa se torna mais intensa à medida que surgem revelações sobre suas famílias, mostrando que as promessas feitas no passado têm impactos diretos no presente, não apenas para eles, mas para todos os habitantes do reino. Capítulo 6 – A magia dos juramentos e o peso das escolhas. A magia dos juramentos continua a se revelar uma presença implacável. Cada promessa feita tem uma repercussão tangível, sendo quase impossível desfazê-las sem consequências drásticas. Nesse ponto, a autora aprofunda a mitologia do universo, explorando a complexidade dos feitiços e das maldições que moldaram a história de ambos os reinos. Brianna e Finn são forçados a tomar decisões difíceis, sabendo que uma promessa quebrada pode significar o fim de tudo o que conhecem. Capítulo 7 – Um amor que floresce em meio à traição. Apesar do ódio inicial e das promessas que os afastam, um sentimento verdadeiro começa a surgir entre Brianna e Finn. Esse romance proibido adiciona uma camada emocional ao conflito, pois ambos sabem que a relação coloca em risco não só seus objetivos pessoais, mas também o destino de seus clãs. Os momentos de cumplicidade entre eles são intensos e repletos de tensão, mostrando que, mesmo em meio ao caos, o amor pode encontrar um caminho. Capítulo 8 – O confronto final e as consequências das promessas. No clímax da história, Brianna e Finn enfrentam um confronto definitivo que coloca em xeque suas escolhas e lealdades. É um momento de sacrifício e redenção, onde cada promessa feita e cada juramento quebrado toma forma. O final é marcado por perdas e aprendizados, revelando que,
Em um mundo onde promessas são literalmente mágicas e fatais, apenas o amor e a confiança mútua podem trazer alguma forma de paz. Minha resenha. Promessas Cruéis é um livro com uma narrativa poderosa que combina romance, magia e dilemas morais de forma cativante. Rebecca Ross construiu um universo onde cada escolha traz consequências dolorosas, e onde personagens complexos são forçados a confrontar suas próprias crenças. Brianna e Finn têm uma química intensa, e a luta interna entre seus objetivos e sentimentos adiciona profundidade à história. Este é um romance que nos leva a refletir sobre o peso das promessas e o verdadeiro valor da redenção. Aspectos positivos. Construção de personagens complexos. Rebecca Ross cria personagens com camadas e motivações complexas. Brianna e Finn não são apenas rivais, mas pessoas moldadas por suas histórias e circunstâncias, o que torna seus dilemas muito reais e envolventes para o leitor. Universo rico em mitologia. O livro apresenta uma mitologia fascinante, onde juramentos e promessas têm um peso real e um impacto mágico. Esse conceito original e inovador de magia, amarrado à moralidade dos personagens, traz uma sensação de profundidade ao enredo. Romance com tensão. A história de amor entre Brianna e Finn é construída de forma gradual e com muita química. É um romance proibido, o que aumenta a tensão e mantém o leitor interessado em saber até onde eles irão por esse sentimento. Exploração de temas universais. O livro trata de temas como vingança, perdão, responsabilidade e sacrifício, fazendo o leitor refletir sobre as complexidades da natureza humana e a dificuldade de cumprir promessas. Narrativa bem equilibrada. A autora consegue equilibrar momentos de ação, romance e introspecção, criando um ritmo agradável e dinâmico. A jornada de ambos pelo reino é repleta de desafios e descobertas que enriquecem a experiência de leitura. Aspectos negativos. Ritmo lento em algumas partes. Em determinados momentos, a narrativa se torna um pouco lenta, especialmente em passagens onde os personagens discutem as implicações das promessas. Isso pode fazer com que alguns leitores sintam o avanço da trama como algo arrastado. Falta de exploração dos personagens secundários. Embora os protagonistas sejam bem desenvolvidos, os personagens secundários poderiam ter recebido mais atenção. Figuras importantes para o contexto dos protagonistas acabam aparecendo pouco, o que poderia aprofundar a trama. Previsibilidade de alguns elementos do enredo. Certos desfechos e revelações do enredo são previsíveis, o que pode frustrar leitores que esperam reviravoltas mais surpreendentes. Alguns dos principais conflitos seguem um padrão comum em romances de fantasia, o que reduz o impacto em alguns pontos. Dependência do romance para movimentar a trama. Em alguns momentos, a trama parece girar em torno do relacionamento entre Brianna e Finn, fazendo com que a história principal, que envolve política e rivalidades, perca um pouco de foco. Para leitores que esperam mais ação e intriga, isso pode parecer um ponto negativo. Pontos relevantes. A ideia de promessas e magia como consequência direta. Um dos pontos mais relevantes e inovadores é a forma como o livro usa promessas e juramentos como parte da magia do mundo. Esse conceito dá um novo sentido ao peso das palavras e compromissos, fazendo com que cada decisão tenha um impacto mágico e literal. A evolução dos protagonistas. Brianna e Finn mudam ao longo da história de maneira significativa. A jornada deles é marcada por crescimento e autoconhecimento, e o desenvolvimento dos personagens é gradual e bem construído, o que torna a leitura interessante para quem aprecia histórias focadas em amadurecimento e autodescoberta. Mensagem sobre perdão e redenção. A história explora temas de perdão e redenção, mostrando que nem sempre a vingança é a resposta e que é possível buscar um caminho de cura e paz, mesmo entre inimigos. Esse é um ponto que traz uma reflexão importante e pode ter um impacto emocional forte nos leitores. Cenários e ambientação imersivos. Ross descreve os cenários de maneira detalhada e envolvente, transportando o leitor para um mundo fantástico e perigoso. Os elementos visuais são bem explorados, e o ambiente rural e mágico do reino é construído de maneira que contribui para a atmosfera sombria e misteriosa da história. Questões morais e éticas. O livro levanta questionamentos morais sobre promessas e a integridade dos compromissos assumidos. O leitor é levado a refletir sobre o quanto um juramento pode amarrar o destino de alguém e o que significa realmente manter a palavra, mesmo que isso custe a felicidade ou a liberdade dos envolvidos. Resenha final. Em Promessas Cruéis, Rebecca Ross traz uma fantasia que mescla romance, magia e dilemas morais com maestria. É uma leitura cativante, especialmente para quem aprecia uma história com personagens profundos e complexos, e uma abordagem única sobre o impacto de juramentos e promessas. O enredo possui alguns momentos previsíveis e algumas partes lentas, mas o universo rico e a exploração de temas atemporais tornam o livro uma leitura valiosa.
Para os fãs de romance e fantasia, é uma obra envolvente que destaca como o peso de uma promessa pode moldar destinos. Síntese dos principais temas e mensagens. Lealdade e promessas. No centro da narrativa, a autora explora a profundidade das promessas e juramentos, e o que ocorre quando esses votos são testados em circunstâncias extremas. Poder e sacrifício. A história reflete sobre o custo do poder e as consequências de se fazer grandes sacrifícios para proteger ou salvar alguém. Amor e dualidade. Examina o amor em suas formas complexas e contrastantes, da devoção apaixonada ao amor como fonte de conflito interno e crescimento pessoal. Identidade e pertencimento. O livro também lida com questões de identidade e o desejo de pertencimento, enquanto os personagens tentam descobrir quem realmente são e onde se encaixam no mundo. 2. Análise dos arcos dos personagens principais e suas transformações. Personagem principal. Shanti. Avaliar o desenvolvimento de Shanti, que começa como uma figura indecisa e cética e gradualmente se torna resiliente e confiante. Explorar os momentos em que ela questiona suas escolhas e as influências externas e internas que a moldam. Interesse amoroso, protagonista secundário. Bastian. Abordar como o conflito entre suas ambições e suas lealdades pessoais levam ao desenvolvimento de Bastian. Ele luta contra traumas e falhas pessoais enquanto tenta manter sua honra e dignidade. Antagonistas e personagens secundários. Avaliar o papel de figuras antagônicas ou de apoio, que não só servem para aprofundar o cenário de fantasia como também para impulsionar os protagonistas a questionarem seus próprios valores e decisões. 3. Reflexão sobre o estilo e escolhas narrativas de Rebecca Ross. Narrativa descritiva e envolvente. Ross utiliza descrições ricas e vívidas que pintam um quadro detalhado do cenário de fantasia. Isso aumenta a imersão, mas por vezes pode sobrecarregar o ritmo da história. Passing e transições de cena. Explorar como o ritmo varia ao longo do livro e seu efeito no desenvolvimento da trama. Os leitores podem sentir uma alternância entre momentos de tensão e pausas contemplativas, o que agrega uma sensação de profundidade ao ambiente. Diálogos e monólogos internos. Avaliar o uso dos diálogos como ferramentas de desenvolvimento de personagens, especialmente como os monólogos internos contribuem para explorar conflitos emocionais. 4. Impacto emocional da narrativa e pontos de conexão com o leitor. Empatia e relacionamento com os personagens. Discutir como os leitores podem se identificar com as lutas internas dos personagens, principalmente quando enfrentam dilemas morais e questões de identidade. Dilemas relacionáveis. Refletir sobre como a história provoca o leitor a pensar em suas próprias promessas, lealdades e sacrifícios. As escolhas de Shanti e Bastian podem ressoar com quem já enfrentou situações de grande dúvida ou incerteza. Catarse e crescimento emocional. O leitor é levado a passar por uma jornada emocional que pode trazer uma catarse ou um senso de alívio ao ver os personagens superarem obstáculos e alcançar alguma forma de redenção. 5. Avaliação dos aspectos técnicos e estilísticos, ritmo, desenvolvimento, etc. Estrutura e organização do enredo. O enredo é bem estruturado, com cada capítulo terminando em pontos de suspense ou revelação que mantém o leitor engajado. Desenvolvimento progressivo. A progressão da narrativa contribui para o aumento gradual da tensão, fazendo com que os momentos de clímax tenham um impacto bem calculado. Equilíbrio entre ação e reflexão. Avaliar se o livro consegue equilibrar cenas de ação com momentos de introspecção, permitindo que o leitor tenha um entendimento completo dos personagens e do mundo. 6. Veredito final. Avaliando o livro no contexto do gênero literário. Pontos fortes. Ressaltar os méritos do livro, incluindo seu potencial para conectar emocionalmente o leitor, seu universo de fantasia bem construído e a complexidade dos dilemas morais abordados. Limitações. Mencionar quaisquer elementos que possam dificultar a leitura, como eventuais lentidões no ritmo ou partes excessivamente descritivas, que podem ser cansativas para alguns leitores. Comparação com outros livros de fantasia. Discutir como Promessas Cruéis se destaca ou complementa outras obras do gênero, especialmente para aqueles que buscam uma fantasia mais voltada para o crescimento pessoal e emocional. Recomendação final. Para concluir, um veredito sobre para quem o livro é ideal, seja para leitores que procuram uma história de fantasia emocional e densa ou para aqueles que se identificam com a busca por identidade
Considerando a complexidade de promessas cruéis e o estilo narrativo detalhado e imersivo de Rebecca Ross, minha avaliação geral fica entre 4 e 4,5 de 5 estrelas. Justificativa da nota. Personagens e desenvolvimento emocional. O livro destaca-se pela profundidade dos personagens e a forma como Ross explora as lutas internas de cada um. A transformação de Shanti e a dualidade de Bastian são retratadas de maneira cativante e dão um peso emocional à narrativa, o que é um ponto fortíssimo. Ambiente e estilo de escrita. A descrição rica e detalhada do universo de fantasia e os monólogos internos dos personagens criam uma atmosfera envolvente. No entanto, essa abordagem pode ser um pouco densa para alguns leitores e afetar o ritmo em certos pontos. Temas e relevância. A exploração de temas como identidade, lealdade e sacrifício é feita de forma profunda e sensível, permitindo ao leitor refletir sobre suas próprias experiências, o que agrega valor ao livro. Ritmo e narrativa. O ritmo pode ser um pouco lento em algumas partes, especialmente nas transições entre cenas de ação e momentos introspectivos, mas essa alternância permite ao leitor uma compreensão mais completa da jornada dos personagens. Impacto emocional e conexão com o leitor. A carga emocional é genuína e traz uma profundidade rara para uma obra de fantasia. É um livro que fica com o leitor, oferecendo uma experiência significativa e uma conclusão satisfatória. Nota final: 4,3/5.